Olá, meus amigos, eu, Luiz Celício, estou mais uma vez aqui no canal Telamix para dar a dica de 4 super livros do autor Stephen King, aos quais você não pode deixar de ler. Tudo porque, nesse ano de 2022, o autor completa 75 primaveras. E para a comemoração dessa data pra lá de especial, a editora Suma começa a promover o relançamento de suas principais obras. Começou nesse último mês de fevereiro, por exemplo, por essa edição especialíssima de Carrie, a Estranha, que por sinal foi o primeiro livro de Stephen King, que inclusive também deu origem a 2 filmes no cinema, lá nos anos 70, o primeiro, e agora, já no meio dos anos 2000, o remake que nós tivemos. Mas falando mais propriamente dito dessa edição maravilhosa, o título tem capa dura, conteúdo extra e um projeto gráfico especial, como vocês estão conferindo, além de uma nova tradução. Mas sabe qual a boa notícia? É que outros clássicos do autor também ganharão as livrarias ao longo do ano. Por exemplo, uma nova edição da série Torre Negra também começa a ser lançada ainda esse ano. A saga épica terá 7 volumes, lembrando que é um dos projetos mais ambiciosos de Stephen King e uma das obras mais aguardadas pelos leitores. Além disso, a publicação de A Longa Marcha dará início ao relançamento de outros livros esgotados do autor. Por fim, no segundo semestre, nós teremos ainda o novo livro inédito de Stephen King, Fairy Tail, ainda sem título em português, no qual traz a história de Charlie Reed, um menino de 17 anos que herda as chaves de um universo paralelo, onde o bem e o mal travarão uma imensa guerra. E já que eu acabei de falar de abertura de portal, viagens no tempo, eu gostaria de aproveitar também para deixar a dica de novembro de 63. Eu simplesmente devorei esse livro alguns dias atrás. Para começar a falar de novembro de 63, eu tenho de dizer que é um dos livros mais imersivos por Stephen King, onde Jake Ippen, um professor de inglês da pequena cidade do Maine, enquanto corrigia as redações dos seus alunos do supletivo, ele acaba se deparando com um texto brutal e fascinante, escrito pelo faxineiro Harry Dunant, 50 anos atrás. Esse mesmo faxineiro, ele sobreviveu à noite em que seu pai massacrou toda a família com uma marreta. Isso mesmo. Ao começar a interagir com a história, Jake acaba entrando em choque. Mas um segredo ainda mais bizarro surge quando o dono da lanchonete da cidade recruta Jake para assumir a missão que se tornou uma verdadeira obsessão e que inclui deter o assassinato do ex-presidente americano John Kennedy. Assim, o homem mostra a Jake como isso pode ser possível, entrando em um portal na dispensa da lanchonete. Assim, chegando ao ano de 1958, que será todo o ponto de partida. Após interferir no massacre da família Dunant, Jake inicia uma nova vida na calorosa cidade de Judge, lá no Texas. Mas todas as curvas dessa estrada levarão a um solitário e problemático Lee Harvey Oswald, que revelará ao professor uma missão ainda mais obscura, que fará com que o leitor fique intrigado e envolvido em um verdadeiro caça-palavras,
em uma história que inclui uma tensa e enigmática viagem no tempo. O livro é lançado pela editora Suma e tem, em seu total, 1056 páginas. E a nossa terceira dica é O Instituto. Outro livro que eu gostei bastante e também, na minha opinião, está entre as melhores obras do autor, onde misteriosamente, no meio da noite, em uma casa no subúrbio de Minneapolis, um grupo de invasores assassina os pais de Luke e sequestra o garoto silenciosamente. Todo o mistério começa a aparecer quando o menino acorda, onde ele se vê no tal instituto. O cenário é curioso, pois é um quarto que se parece muito com o da sua própria casa, exceto pelo fato de que não tem nenhuma janela no recinto. E do outro lado de fora, outras portas. E atrás delas, outras crianças com talentos especiais que chegam àquele lugar do mesmo jeito em que Luke foi levado. O grupo é formado, claro, por ele, Luke, Kalisha, Nick, George, Iris e o caçula Ever Dixon, de apenas 10 anos. Nessa instituição sinistra, como diz a própria premissa do livro, a equipe se dedica impetuosamente a extrair dessas crianças toda a força de seus poderes paranormais, não existindo escrúpulos para tal feito. E conforme cada nova vítima vai desaparecendo para a parte de trás, Luke fica mais desesperado para escapar e procurar ajuda. Mas, até hoje, ninguém conseguiu fugir do Instituto. Meus amigos, o livro é muito intrigante, ele traz o leitor para dentro da história, faz com que você se identifique facilmente com todos os personagens que estão ali e, com certeza, você vai acabar se envolvendo com essa situação que é muito tensa a cada página que você virar. O livro foi lançado pela editora Suma e tem 544 páginas. E é claro que eu não poderia deixar de fora dessa lista Outsider, que, dentre os livros mais recentes do Stephen King, também é um dos meus favoritos. Toda a narrativa começa quando o corpo de um menino de 11 anos é encontrado abandonado em um parque, sendo que esse foi brutalmente assassinado. Acontece que as testemunhas e as impressões digitais apontam como criminoso uma das figuras mais conhecidas da cidade, Terry Midland, um treinador da Liga Infantil de Beisebol, além de ser professor de inglês, casado e pai de 2 filhas. Assim entra em cena o detetive Ralph Anderson, que, acima de tudo, revoltado com o crime, ordena de imediato a prisão do suspeito. No entanto, o acusado tem um álibi. Mas Anderson e o promotor público logo trazem à tona amostras de DNA para tornar o caso procedente à acusação. Quando tudo parecia resolvido, a história tem uma enorme reviravolta. Do melhor estilo do autor, ou seja, Stephen King, recheando essa trama com muita tensão e suspense. Além de um mistério investigativo, Outsider é um conto pra lá de imersivo e fará com que o seu leitor mergulhe em uma narrativa, acima de tudo, cheia de adrenalina. E com certeza é o tipo de livro que você vai querer ler mais de uma vez. A obra foi lançada em 2018, também pela editora Suma, e tem 528 páginas. Vale lembrar que em 2020 o livro deu origem a uma série da HBO, que se encontra disponível na plataforma. Bom, pessoal, então essas foram as minhas dicas literárias de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, caso vocês ainda não estiverem inscritos. Estamos rumo aos 100 mil inscritos
e em breve eu voltarei com outras dicas tão bacanas quanto essas de hoje. Um grande abraço e até breve.